Seja bem-vindo ao canal Estudantes de Flauta. Você sabe afinar a sua flauta? Você sabe como tocar afinado? A afinação é essencial para o músico. Sem estar afinado, o seu instrumento, a música que você executa, o conjunto que você toca, nada soa agradável. É importante que os instrumentos entre si estejam afinados. E para isso existe uma referência. Você precisa saber qual é a afinação do conjunto e todos têm que se afinar por uma referência. Normalmente usamos a nota Lá e escolhemos uma frequência 440, 442, 446, depende do conjunto que você toca. No Brasil, o mais utilizado, dependendo das orquestras, é 440 ou 442. Então, quando você vai tocar em conjunto, você precisa chegar em um acordo. Você precisa saber qual é a afinação utilizada por aquela orquestra. Por exemplo, 442. Então, você vai afinar sua flauta para tocar em 442 Hz, ou seja, 442 vibrações por segundo. Quando todo o conjunto, ou seja, uma outra flauta, ou mais de uma flauta, uma orquestra, afina todo mundo 440, pega a nota Lá e afina 442 Hz, aí soará afinado, soará muito agradável aos nossos ouvidos e fica bonito. Então isso é importante, é essencial. Sem afinação, nada que você executa soará agradável aos nossos ouvidos. Na flauta eu posso considerar então 3 pontos para afinar. A primeira dela é a afinação fixa. Aqui do bocal, dentro do bocal você tem essa peça, fica exatamente aqui. A gente chama isso de coroa, né? Coroa, que é rosqueado no parafuso central, stopper e o ressonador. Isso fica exatamente aqui dentro. Esse ressonador tem que ficar exatamente 17 milímetros do centro desse furo. Você tem que deixar ele realmente 17 milímetros do centro do furo. Como fazer isso? Bom, você notou que a sua flauta tem uma vareta. Notou que na parte superior, oposta à agulha, tem uma marcaçãozinha. Essa marcaçãozinha marca 17 milímetros. Você coloca na sua flauta e você tem que observar que essa marcação tem que ficar exatamente no centro. Mas, e se tiver acima do centro? Então você tem que desrosquear a coroa e você empurra com a mão. Quando você fazer isso, o stopper, o ressonador, ele vai abaixar, né? Obviamente, se eu desrosquear e empurrar com a mão, se ele estava aqui, ele vai para cá. Bom, e aí, se passou da marca do centro, você coloca a vareta e você vai rosqueando. É uma rosca. Quando você rosqueia aqui o parafuso, ele vai subindo o stopper e o ressonador. E você vai, então, rosqueando até que você observe que ficou exatamente no centro. Então é assim, para subir o stopper e o ressonador, você rosqueia. Para você baixar o stopper e o ressonador, você desrosqueia e empurra com a mão. Tudo para ajustar essa parede do ressonador a 17 mm. Tudo para que na vareta a marcação fique exatamente no centro. Ok? Essa é a primeira ponto da afinação. O segundo ponto da afinação é o quanto você encaixa, né, o bocal dentro da flauta. O ideal, normalmente, é a gente não tocar toda fechada, tocar um pouco aberto, para que a gente possa ter um espaço para trabalhar em termos de afinação. Você normalmente tente se adaptar a uma afinação com o bocal um pouquinho aberto, não muito, mas não pouco. Bom, o que acontece? Vamos supor que eu tenho essa afinação aqui, uns 3, 4 milímetros aberto. E aí eu vou afinar meu instrumento, tem uma referência Lá 442. Eu dou nota Lá. E eu observo que a minha afinação está me soando alta. Dá a impressão que
tá mais alta do que o 442. Ou quando você coloca um afinador, você tem aplicativos, né, para afinador, você tem aparelhos, conforme você pode conferir a figura ao lado de um afinador digital, por exemplo. Se você tocar tá o 442 de afinação, se você toca a nota Lá e você observar que o afinador está para frente do centro, você considera que a sua afinação é alta. Então, de alguma forma, você tem que baixar essa afinação. Como é que faz? Aqui já está fixado, já está correto aqui, mas ainda assim continua alto. Afinação alta, você abre mais o bocal. Abre. Afinação alta, abre. Claro que não pode tirar o bocal. Isso é tudo muito milímetro, né? Você vai abrindo, dá nota Lá. Você vai abrindo, dá nota Lá. Até que você observe que o seu ouvido chegou ao 442 ou o aplicativo ou o aparelho de afinação, você observe que abrindo, você chega até a parte central. E se a afinação está baixa? Se a afinação está baixa, então por isso que eu falei que é importante tocar um pouco aberto, porque aí você empurra o bocal para dentro. A afinação baixa, o bocal vai para dentro da flauta. E aí você tem aquele espacinho para colocar o bocal para dentro para assim abaixar a afinação e chegar no 442. Isso é muito importante. Agora uma coisa interessante. Como tocar o Lá, né, para afinar? Bom, é muito comum uma pessoa tentar afinar e depois parece que afinou e quando vai tocar com alguém está desafinado. Um dos primeiros pontos a observar é o seguinte: quando você vai afinar, você não pode ficar dando articulações curtas, né? Vai afinar e ficar fazendo articulações curtas do Lá. Não. E nem considerar a afinação no primeiro segundo que você inicia a nota. Você tem que dar um Lá um pouco longo e você desconsidera o começo da nota. Depois de 1 ou 2 segundos, que aí você considera a afinação para se observar, tanto no afinador como ouvindo a si mesmo. E não pode tocar forte nem piano, o natural. Então, eu tocaria Lá, depois de 1 ou 2 segundos que eu ia considerar. E normalmente tira o vibrato. Se você tem o costume de vibrar na hora de afinar, não toca com vibrato. O terceiro ponto da afinação, ela é um ponto um pouco mais avançado de respeito à afinação, porque a flauta em si não é um instrumento tão afinado. Mesmo os instrumentos mais sofisticados, mais avançados, existem notas que são de afinação mais alta, notas de afinação mais baixa. Ou mesmo quando a gente vai fazer um piano ou tocar forte, a tendência é a flauta ela desequilibrar a afinação. Se você toca mais forte, a tendência é a afinação ficar alta. Se você toca mais baixo, a tendência é a afinação ficar mais baixa. Então, o terceiro ponto é que mesmo a afinação fixa feita, mesmo afinado aqui, ainda assim você tem que se observar para não sair da afinação. Esse é o terceiro ponto. Você, ao desenvolver os seus estudos mais para frente, vai ficar mais compreensível e também mais praticável. Você vai saber ter a sensibilidade de controlar isso. Mas é importante dizer que existem esses três pontos: afinação fixa, abertura e fechamento do bocal, e também o terceiro ponto, que é a nossa embocadura. Se a gente tem uma nota e a gente sopra mais para fora, a afinação dela sobe. E também a velocidade do ar. Se você tem uma velocidade muito rápida do ar, uma velocidade alta do ar, também a afinação sobe. Se você sopra mais para dentro, a afinação baixa. Se você tem uma velocidade menor do seu ar, a afinação também baixa. Então essas coisas assim são meio temperadas para você corrigir uma afinação de uma nota. Tem, por exemplo, o Dó sustenido. Você pode tocar às vezes uma afinação baixa ou alta. Afinação alta, eu vou exagerar, tocar um pouco feio para você ficar, para poder observar isso. Por exemplo, uma afinação alta de uma nota. Eu afinei a flauta, afinei aqui, mas aí eu vou tocar o Dó sustenido, fica.
Obviamente está horrorosa essa afinação. Está muito alta, soa ao meu ouvido. Então como que eu corrijo isso? Soprando mais para dentro da flauta, mudando o foco desse sopro. Se a afinação dessa nota em si está alta, então coloco o foco dessa nota mais para dentro do riser. E você assim pode corrigir, tá bom? Esses são os 3 pontos assim. São os 3 pontos que interferem na afinação do nosso instrumento. O primeiro ponto é a marcação fixa, o segundo ponto é quanto o bocal está encaixado, e o terceiro ponto tem a ver com a nossa embocadura. Você tem sempre se ouvir. Sempre o flautista tem como desafio a afinação. Para nós, a afinação é muito complexa. Por isso que Mozart, existe uma piadinha que é dito que foi Mozart que a contou. Como fazer 2 flautas tocar afinadas? Mate um dos flautistas. Não sei se de fato é a piadinha dele, mas se conta como se fosse a piadinha fosse dele. Como fazer 2 flautistas tocar afinado? Mate um deles. Então é isso. É um desafio constante para nós, flautistas, tocar afinado. Mas vamos cada vez mais estudando, evoluindo, observando, se ouvindo. Quem não se ouve nunca toca afinado. Você tem que sempre, tudo que você fazer, tudo que você tocar, tem que ser executado como base uma perfeita afinação. Não deixe de se inscrever no nosso canal, que novos vídeos serão lançados.